Lilith, a primeira esposa de Adão. Imagine um nome tão poderoso e controverso que atravessou milênios, oscilando entre o medo e a fascinação. Esse nome é Lilith. Mas quem foi essa figura enigmática? Seria apenas um mito sombrio ou uma verdade esquecida? Para responder, precisamos voltar aos textos mais antigos da humanidade. Em inscrições mesopotâmicas, encontramos referências a espíritos femininos chamados Lilitu, ligados ao vento e à noite. Mas o nome Lilith só se cristalizou séculos depois, na tradição judaica, onde ela é descrita como a primeira esposa de Adão, criada ao mesmo tempo e do mesmo material que ele. Diferente de Eva, que surgiu da costela de Adão, Lilith não se via como inferior. E foi exatamente isso que levou ao seu destino trágico. Antes de seguir, confere se você já está inscrito no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais mistérios que você não vai querer perder. Mas, como essa história foi apagada? Por que Lilith desapareceu das versões mais conhecidas da criação? Para entender, precisamos examinar um texto misterioso e controverso que resgatou sua lenda, o Alfabeto de Ben Sira. Escrito entre os séculos 8 e 10, o Alfabeto de Ben Sira é um dos textos mais enigmáticos do judaísmo medieval. Nele, encontramos uma versão completamente diferente da criação humana. Adão não foi o único ser moldado do barro. Lilith surgiu junto com ele. Mas, ao contrário da imagem submissa de Eva, Lilith tinha um espírito indomável. O que aconteceu? Quando Adão tentou dominá-la, Lilith recusou-se a obedecer. Fomos criados iguais, teria dito ela. E, em um ato de rebeldia sem precedentes, pronunciou o nome sagrado de Deus e fugiu do Éden, voando para os confins do mundo. A partir desse momento, sua história se fragmenta. Alguns a retratam como uma mulher livre e independente, outros como um ser amaldiçoado, condenado a vagar na escuridão. Mas o que realmente aconteceu depois que Lilith deixou o Éden? E qual foi a terrível punição imposta a ela? A saída de Lilith do Éden não passou despercebida. Adão ficou furioso. Ele se viu abandonado, rejeitado pela única outra criatura que compartilhava sua natureza. Clamou a Deus exigindo justiça. E Deus, atendendo ao seu apelo, enviou 3 anjos para trazer Lilith de volta. Os anjos a encontraram à beira do Mar Vermelho, um local que, segundo a tradição, abrigava forças demoníacas. Eles deram um ultimato. Ou ela voltava para Adão ou enfrentaria uma maldição cruel. Mas Lilith fez sua escolha. Recusou-se a retornar. Como punição, foi condenada a perder 100 de seus filhos todos os dias. Esse detalhe mudou tudo. O que começou como uma história de liberdade transformou-se em um conto de vingança e sofrimento. A partir desse momento, Lilith passou a ser retratada como um ser perigoso. Um espírito feminino que sequestrava bebês e atormentava mulheres grávidas. Mas teria sido essa uma tentativa de demonizar sua figura? E mais, se ela não voltou, para onde foi depois de sua fuga? Lilith estava sozinha. Expulsa do paraíso, marcada por uma maldição terrível, encontrou refúgio entre os ventos da noite. Com o tempo, sua lenda se misturou a histórias de espíritos femininos noturnos e sedutores. Mas algo curioso aconteceu. Enquanto o nome de Lilith se tornava sinônimo de terror, ela também começava a despertar fascínio. Em algumas versões, Lilith não foi punida apenas por abandonar Adão, mas por algo ainda mais profundo: o conhecimento proibido que adquiriu ao pronunciar o nome divino. Essa ideia levanta uma questão perturbadora. O que Lilith realmente descobriu ao fugir do Éden? Seria ela apenas uma vítima de uma narrativa distorcida? Ou teria encontrado um segredo que a tornava perigosa para o próprio Criador? Seja qual for a verdade, sua história não termina aqui. Na tradição esotérica, Lilith passa a ser associada a forças ocultas e ao mundo dos demônios.
Mas quem eram essas entidades com as quais ela se aliou? E qual o impacto disso nas crenças sobre os seres sombrios que rondam a humanidade até hoje? E aí, já conhecia esses fatos? Coloca nos comentários se você já ouviu falar, vamos conversar. Se Lilith recusou-se a voltar para Adão e foi banida do Éden, então o que aconteceu com ela? Algumas versões dizem que, ao fugir para o Mar Vermelho, ela se uniu a seres sombrios e tornou-se a mãe de demônios. Mas será que essa história tem algum fundo de verdade ou foi apenas uma tentativa de transformá-la em um símbolo do medo? Textos antigos mencionam que Lilith teria se tornado consorte de Samael, um arcanjo caído muitas vezes associado à figura de Satanás. Dessa união teriam nascido os Lilin, criaturas demoníacas ligadas ao desejo e à ilusão. Lilith também é frequentemente conectada às entidades conhecidas como sucubi e incubi, seres que seduzem os humanos durante o sono, drenando sua energia vital. Mas há um detalhe intrigante. Essas figuras aparecem em diversas culturas, desde os antigos sumérios até a Europa medieval. Seriam apenas versões diferentes de Lilith espalhadas pelo mundo? Ou será que sua influência foi muito além do que imaginamos? Seja como for, Lilith nunca desapareceu da história. Pelo contrário, sua presença se fortaleceu, ligando-a a um dos símbolos mais antigos e misteriosos da humanidade: a Lua. Desde tempos imemoriais, a Lua tem sido um símbolo do feminino, do mistério e do poder oculto. E não por acaso, Lilith foi frequentemente associada a ela. Mas por quê? Os ciclos lunares sempre foram ligados às mulheres, à fertilidade e às forças da noite. E Lilith, descrita como uma criatura que rejeitou a submissão e escolheu seu próprio destino, tornou-se uma representação daquilo que não pode ser domesticado. Para muitas culturas, ela passou a simbolizar o feminino selvagem, a energia indomável que não se curva às regras impostas. Na astrologia, existe até um ponto chamado Lilith Negra, que representa desejos reprimidos, medos ocultos e a rebeldia contra convenções sociais. Mas essa associação não aconteceu por acaso. Durante séculos, o nome de Lilith foi usado para alertar as mulheres sobre os perigos da liberdade, ou talvez sobre o poder que elas poderiam ter caso desafiassem as regras. E é justamente isso que torna sua história tão intrigante. Ela foi apenas uma vilã criada para amedrontar? Ou um arquétipo poderoso que algumas tradições tentaram apagar? Para responder, precisamos olhar para sua trajetória ao longo da história e entender como diferentes culturas interpretaram sua figura. O que faz alguém se tornar um monstro, muitas vezes, não são seus próprios atos, mas a forma como sua história é contada. E no caso de Lilith, essa transformação foi drástica. Nos primeiros registros, ela era uma entidade ambígua, nem completamente maligna, nem totalmente benigna. Mas com o passar dos séculos, a tradição judaico-cristã começou a reformular sua imagem. No imaginário medieval, ela se tornou a tentação, a bruxa, o demônio feminino que corrompia os homens e ameaçava as famílias. Vamos continuar, mas antes, percebi que você ainda não deixou o like. Se está gostando do conteúdo, já clica no joinha. Curiosamente, esse processo de demonização aconteceu em paralelo à repressão de figuras femininas fortes na sociedade. Mulheres que desafiavam normas eram associadas a bruxas, sedutoras e hereges. Lilith se encaixava perfeitamente nesse papel. No entanto, em tempos mais recentes, a narrativa começou a mudar. Movimentos feministas e esotéricos resgataram sua figura não como um ser demoníaco, mas como um símbolo de autonomia e força. Mas será que essa reinterpretação faz justiça à sua história? Ou estamos apenas criando uma nova Lilith para os nossos tempos? Para responder a essa questão, precisamos explorar como Lilith foi retratada em diferentes mitologias ao redor do mundo. O nome Lilith pode ter suas raízes no Oriente Médio, mas sua essência parece atravessar fronteiras.
Em várias culturas encontramos figuras que compartilham características semelhantes. Espíritos femininos noturnos, independentes, sedutores e muitas vezes temidos. Na mitologia suméria, já existiam os Lilitu, demônios do vento que vagavam, à noite. No folclore grego, Hécate e as Lamias possuíam traços que lembram Lilith, seres femininos associados à feitiçaria e à sedução. Na tradição hindu, encontramos as Yakshines, espíritos femininos misteriosos, que podiam ser tanto protetoras quanto destrutivas. Mas o que tudo isso significa? Será que Lilith foi apenas mais uma versão dessas figuras ancestrais? Ou sua lenda esconde algo ainda mais profundo, uma conexão perdida entre diferentes civilizações? Seja como for, Lilith sobreviveu aos tempos e, surpreendentemente, sua influência se estendeu além da religião, chegando até a literatura, a arte e a cultura pop. Mas como uma figura tão antiga conseguiu se reinventar tantas vezes? Por séculos, Lilith permaneceu nas sombras dos textos antigos, uma lenda conhecida apenas por estudiosos e religiosos. Mas, de repente, ela ressurgiu. E não apenas como uma figura mitológica, mas como um ícone na literatura, na arte e até mesmo na cultura pop. No século XIX, o poeta inglês Dante Gabriel Rossetti retratou Lilith como a primeira mulher fatal, uma beleza hipnótica que enredava os homens com sua sedução. Mais tarde, no início do século XX, ela apareceu nas obras ocultistas de Aleister Crowley, ligada ao poder e ao mistério. Mas foi no cinema, na música e nos quadrinhos que Lilith realmente ganhou uma nova vida. De vilã demoníaca em histórias de terror a uma força independente, em séries como Supernatural e Chilling Adventures of Sabrina, sua imagem oscilou entre a sedução e o empoderamento. Curiosamente, sua presença na cultura pop sempre reflete os medos e desejos da sociedade. No passado, Lilith era um aviso sobre os perigos da desobediência feminina. Hoje, ela se tornou um símbolo de liberdade e autossuficiência. Mas essa transformação levanta uma questão intrigante. O que essa nova Lilith tem a ver com sua versão original? Para entender isso, precisamos compará-la a outra figura feminina que moldou o imaginário coletivo, Eva. Se Lilith representa a rebeldia, Eva simboliza a obediência. Mas será que essa dicotomia sempre existiu? Ou foi criada para reforçar uma visão específica sobre o papel das mulheres? Enquanto Eva é descrita como a companheira perfeita, moldada a partir da costela de Adão, Lilith é a mulher que recusou a submissão e pagou o preço por isso. Ao longo da história, essas duas figuras foram usadas para representar os dois caminhos possíveis para o feminino: a aceitação do papel tradicional ou a transgressão e a consequente punição. Mas há um detalhe que poucos percebem. Eva também foi castigada. Sua curiosidade e desejo pelo conhecimento proibido levaram à expulsão do paraíso. Ou seja, ambas foram punidas por desafiar limites. Mas por que uma se tornou a mãe da humanidade e a outra um demônio temido? Talvez a resposta esteja em como os mitos foram moldados para refletir as estruturas de poder de cada época. E se a história tivesse sido contada de outra forma? Se Lilith não tivesse sido demonizada, que tipo de papel ela teria na mitologia? Para responder a isso, precisamos olhar para os rituais e crenças antigas que surgiram para proteger as pessoas de sua influência. Se Lilith era vista como uma ameaça, como as pessoas se protegiam dela? Textos judaicos medievais mencionam amuletos gravados com os nomes dos 3 anjos que tentaram trazê-la de volta ao Éden. Esses talismãs eram pendurados em berços para impedir que Lilith levasse os bebês recém-nascidos. Além disso, encantamentos específicos eram usados para afastá-la das casas. Em algumas tradições, as mulheres grávidas realizavam rituais para garantir que Lilith não se aproximasse durante o parto. Mas o medo dela não estava restrito ao judaísmo. Em culturas antigas,
Ritos semelhantes eram feitos contra espíritos femininos noturnos que lembravam Lilith. Isso nos leva a uma reflexão interessante. Se tantas civilizações criaram mitos sobre uma figura feminina perigosa, será que Lilith era apenas um símbolo do medo masculino em relação à independência feminina? Ou havia algo mais por trás dessas crenças? De qualquer forma, Lilith nunca desapareceu, e na atualidade, sua imagem ressurge mais forte do que nunca. Mas o que isso significa para o mundo moderno? Séculos atrás, Lilith era a inimiga, o pesadelo das mães e a tentação dos homens. Hoje, ela é um ícone do feminismo, um símbolo de resistência contra normas impostas. Mas essa reinterpretação faz justiça à sua verdadeira história? Movimentos feministas a adotaram como um arquétipo da mulher que escolhe a própria liberdade, mesmo diante de punições severas. Sua imagem aparece em livros, camisetas e até grupos esotéricos que a invocam como uma figura de poder e autossuficiência. Mas há um paradoxo nessa ressignificação. Ao transformá-la em um símbolo moderno, estamos nos afastando de sua essência original? Será que Lilith foi realmente uma rebelde libertária? Ou apenas uma vítima de uma tradição que não aceitava sua existência? Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: Lilith nunca foi esquecida. De deusa a demônio, de vilã a heroína, sua história continua sendo recontada, refletindo os medos e aspirações de cada geração. Afinal, talvez Lilith não seja apenas um mito, mas um espelho da humanidade. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo mais conteúdos incríveis como esse.